E aí, pessoal, esse é um primeiro vídeo sobre diferenciabilidade. Agora a gente vai avançar na teoria e utilizar o tópico de derivadas parciais para estender a noção de diferenciabilidade de funções de uma variável real para esse contexto de mais variáveis reais, duas no caso. E o que a gente vai fazer aqui agora é basicamente fixar o que a gente indicou nas notações, nas nossas notas de aula lá, que aqui o que a gente vai entender como uma função de duas variáveis ser diferenciável num determinado ponto, x0 e y0, no domínio dela, vai ser o seguinte, a gente vai buscar por continuidade das derivadas parciais neste ponto. Então, para os nossos interesses, uma função de duas variáveis reais com valores reais é diferenciável num ponto x0 e y0 se as derivadas parciais forem contínuas nesse ponto. Então, a gente está apresentando uma condição suficiente de diferenciabilidade de funções, ou seja, se uma determinada função que a gente estiver estudando tiver derivadas parciais contínuas, então essa função vai ser diferenciável, tá? Se ela tiver derivadas parciais contínuas num determinado ponto, então ela vai ser diferenciável. No caso, as derivadas parciais são as duas, porque a gente está falando de funções de duas variáveis. Mas aqui eu ressalto que é uma condição suficiente, tá? Existem funções com derivadas parciais que não são contínuas, mas que são diferenciáveis num determinado ponto. Tá? Depois eu faço um vídeo específico trazendo um exemplo desse, mas aqui no caso o que a gente vai fazer é uma aplicação simplesmente desse resultado. Então o que a gente vai ver aqui no que segue a gente vai apresentar funções de duas variáveis, tá bom? Vamos calcular as derivadas parciais dessas funções e em determinados pontos, ou em todos os pontos do domínio em particular, a gente pode fazer isso também, a gente vai constatar que se eu verificar que essas derivadas parciais são contínuas, então eu vou concluir que a função é diferenciável, tá? Então, resumindo, dado uma função e analisando os pontos do domínio onde eu posso calcular as derivadas parciais, onde as derivadas parciais forem contínuas nesse ponto, é exatamente onde eu vou constatar que a função é diferenciável. Então, de novo, dada a função, calculo as derivadas parciais. Aonde as derivadas parciais forem contínuas, é lá que as funções vão ser diferenciáveis. Então, a gente vai fazer simplesmente uma aplicação desse resultado aqui agora. Vamos lá, então, exemplificar a utilização desse resultado. Verifique que são diferenciáveis as seguintes funções. Então, vamos seguir aí, né? Item A, esse exponencial com potência x menos y ao quadrado. Vamos verificar onde que essa função é diferenciável, né? Então, ó, essa é a função e a derivada parcial com relação à primeira variável ou com relação a x é dada por essa expressão, é a própria função, e a derivada parcial com relação a y vai ser essa daqui, utilizando a regra da cadeia. Ambas, note que são contínuas em todo R2. As derivadas parciais são contínuas em todo R2 e, portanto, segue que em todo R2 a função vai ser diferenciável, tá bom? Como as derivadas parciais são contínuas em todo R2, a função é diferenciável em todo R2, tá bom? Vamos para o item B. Essa aqui é uma função que é a função ln de 1 mais x² mais y². A gente observa que o domínio dessa função vai ser todo R2, eu posso aplicar todo mundo ali, todos os pares ordenados do plano cartesiano. A derivada parcial com relação a x vai ser dada por essa expressãozinha e a derivada parcial com relação a y por essa. Note que ambas também estão definidas para todo R2 e mais que isso, são contínuas em todo R2, lembra? Aqui a gente vai ter um quociente e aqui também vai ser um quociente de polinômios, chamadas funções racionais. E essas funções racionais são contínuas em todos os pontos do seu domínio, nesse caso aí, né? E, em particular, estão definidas e são contínuas em todo R2. Então, a gente constata que as derivadas parciais são contínuas em todo R2. Como as derivadas parciais são contínuas em todo R2, eu concluo que é aí que a função vai ser diferenciável, logo, diferenciável em todo R2. Onde as derivadas parciais são contínuas é onde eu afirmo que a função vai ser diferenciável. Ressalto, existem funções cujas derivadas parciais não são contínuas em determinados pontos, mas que vão ser diferenciáveis nesse ponto. Mas para isso a gente tem que utilizar a definição de diferenciabilidade e fazer o cálculo pelo limite. Depois eu faço um vídeo à parte ilustrando uma situação dessa, tá? Pegando mais um exemplinho aqui, uma função que é definida por partes, né? Verifique se
essa função é diferenciável no 0, 0. E a gente apresenta aqui a função, né? Essa função fora da origem, dada por essa regrinha, e na origem ela é 0. Bom, a gente vê que fora da origem, a gente pode simplesmente calcular a f utilizando as regras de diferenciação. A derivada parcial da f com relação a x vai ser essa expressãozinha, a derivada parcial da f com relação a y vai ser essa. Vocês podem verificar, essa conta eu posso fazer, essas contas eu posso fazer desde que o xy não seja o 0, 0, né? Beleza? Então tá, a nossa pergunta é, verifique se ela é diferenciável no 0, 0. Então a gente tem que verificar que as derivadas parciais são contínuas no 0, 0 para poder tirar algum tipo de informação. Essa é a ideia do exercício. Verificar a continuidade da derivada parcial no 0, 0. Tá bom? Então a gente calculou aqui a expressão da derivada parcial fora do 0, 0. O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer o limite para xy tendendo a 0, 0 dessas duas derivadas parciais e constatar que esse limite existe, né? Então fazendo isso, ó, como o limite para xy tendendo a 0, 0 da derivada parcial com relação a x. Aí aqui a gente faz as continhas, né? Separei em dois quocientes, na soma de dois quocientes, e a gente utilizando a regrinha do limitado e do que vai para zero, que é uma consequência lá do teorema do confronto. Então, depois vocês observem as continhas, eu coloquei aqui, daqui do lado algumas justificativas do porquê da limitação que eu informo aqui, né? Enfim, e aqui também, eu fiz um outro rascunhozinho aqui, ó, para este aqui. Depois vocês confiram aí, eu posso mandar o PDF também. A gente verifica que os limites vão ser zero. O limite para xy tendendo a 0, 0 da derivada parcial com relação a x vai ser zero. E o limite da derivada parcial com relação a y no ponto 0, 0 também vai ser zero. Então quer dizer que como as derivadas parciais existem, se eu definir elas desse jeitinho aqui, ó, derivada parcial com relação a x, fora do zero é aquela regra que a gente obteve com a expressãozinha dada pelas regras de derivação. No zero eu chamo de zero. E a derivada parcial com relação a y eu chamo fora do zero, aquela regrinha que a gente obteve lá, né? Utilizando as regras de derivação. E no zero chamo de zero. Então a gente vai entender que essas funções vão ser contínuas. A parcial com relação a x e a parcial com relação a y. Quando definidas desse jeitinho, elas vão ser contínuas em todo o R2, né? Inclusive no 0, 0, porque quando você passar o limite para xy tendendo a 0, 0, tanto na primeira quanto na segunda, as contas a gente já obteve aqui, vai dar o próprio zero. Ou seja, uma vez que você tem essa propriedade do limite aqui, a gente constata que elas são contínuas em todo R2 e também, em todo R2 sem o 0, 0 e também no 0, 0, por causa dessa conta que a gente fez aqui, tá? Por causa dessa conta que a gente fez aqui. Essa conta mostra pra gente que o limite para xy tendendo a 0, 0 da derivada parcial com relação a xy vai ser zero, e a mesma coisa que é o limite para xy tendendo a 0, 0 da derivada parcial de xy, tá bom? Ou seja, essa daqui em particular é a parcial no 0, 0 e essa também é a parcial no 0, 0. Então essas funções vão ser contínuas. Então, como as parciais são contínuas em todo R2, a gente conclui que, portanto, a função vai ser contínua no 0, 0. Ou seja, aqui voltando para o enunciado, essa função aqui, ó, verifique se f é diferenciável no 0, 0, a resposta é sim. Bom, por quê? Porque a gente mostra que ela vai ser contínua, a gente consegue definir uma função contínua na origem que representa essa derivada parcial, tá bom? E é isso, até o próximo vídeo.